Ephesians 5, verse 18. Efésios 5:18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, but instead be filled with the Spirit. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. So the first thing we need to do is to abide in Christ. That means to be together. Então a primeira coisa que precisamos é permanecer em Cristo e estar junto com Ele. And that's when we spend time in God's Word. Isso significa gastarmos tempo na palavra de Deus. Now we need to pray for the Spirit to help guide us. E agora nós precisamos orar para que o Espírito nos ajude a ser guiados. Prepare for the filling of the Spirit, E nós sermos preparados sendo enchidos pelo Espírito. knowing it is His will, God's will. Em outras palavras, a vontade de Deus. And He will give you boldness and give you courage. E Ele vai te dar ousadia e vai te dar coragem. So we prepare by abiding with Christ. Então nós nos preparamos permanecendo em Cristo. We prepare by allowing the Spirit to empower you. E nós também nos preparamos deixando que o Espírito nos empodere. And now we're going to prepare always by starting in prayer. E nós nos preparamos sempre começando com oração. So if you turn with me to 1 Thessalonians Então agora vamos para 1 Tessalonicenses 5:17. 5:17. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pray continually. Orar sem cessar, é o 17. It does make sense, doesn't it? Oh. Forgive this old man. Thank you. Perdão por esse velhinho aqui. All right. Pray continually. Orem sem cessar. One thing about prayer, Uma coisa sobre a oração you can do it anywhere and anytime. é que você pode fazer a oração em qualquer lugar, em qualquer hora. While you're working, Enquanto você está trabalhando, while you're walking, enquanto você está caminhando, if you're driving, se você está dirigindo, if you're riding your bike, se você está na sua bicicleta right before you sleep. e antes de você dormir, And most of us right before you eat. e a maioria de nós antes de comer. So when we spend time in prayer, Então, quando nós gastamos tempo em oração, it allows us to speak to the creator of the universe. isso nos permite a falar com o Criador do universo. It allows us to talk to him, E nos permite falar com Ele. and he listens. E Ele ouve. And that is so important that he listens to Isso é muito importante porque Ele nos ouve. Sometimes as husbands, we don't always listen to our wives, do we? E às vezes a gente, como maridos, a gente não ouve as nossas esposas, né? And they remind us. E elas nos lembram disso. But God always listens. Mas Deus sempre ouve. And so we need to talk to him. Então nós precisamos falar com Ele. And that prepares our heart, our mind, and our spirit to read his word. Isso prepara, sim, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para a palavra de Deus. It also prepares us to do ministry for him. E também nos prepara a fazer ministrações com Ele. When we ask God for guidance and opportunities to share his name, Quando nós pedimos para Deus oportunidades e direção para poder compartilhar e glorificar o nome dEle, it prepares us isso nos prepara to be his instrument, his tool, para sermos seus instrumentos e suas ferramentas. his servant for the day. E o servo para aquele dia. So in Matthew 28, Então em Mateus 28, 18 through 20, os versículos 18 a 20, and Jesus came to them and said, all authority in heaven Jesus aproximando-se lhes falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. and on earth has been given to me. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Therefore go and make disciples Portanto, vão e façam discípulos of all nations, de todas as nações, baptizing them in the name of the Father batizando-os em nome do Pai and of the Son e do Filho and of the Holy e Spirit, do Espírito Santo, and teaching them to obey everything ensinando-os a guardar todas as coisas I've commanded you, que tenho ordenado, and surely I'll be there always a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, to the very end of the age. até o fim dos tempos. All right. Okay. For us to follow Jesus Então, para nós seguirmos a Jesus and his commandment to go on the Great Commission, e o seu mandamento da grande comissão, we need to pray. nós precisamos orar. We need to prepare. Nós precisamos nos preparar.
We need to read God's word. Nós precisamos ler a palavra de Deus. We need to add it to our heart and our spirit E nós and our mind. precisamos acrescentá-la ao nosso coração, ao nosso espírito e à nossa mente. We need to spend time talking with him and listening to him. E nós precisamos gastar tempo falando com Ele e ouvindo Ele. And we need to prepare to accept the call of the Great E Commission. nós precisamos nos preparar para aceitar o chamado da grande comissão. We are called to go and make disciples. Nós fomos chamados para ir e fazer discípulos. For us to decide, this is what God has asked me to do. For us to decide Para nós decidirmos to accept the Great Commission, aceitar a grande comissão, we need to say to God, I'm ready. nós precisamos falar para Deus, estou pronto. We need to tell our brothers and sisters in this room and saying, I'm ready. Nós precisamos falar para os nossos irmãos e irmãos, se preparem. And so we need to prepare like the sower did Então nós nos preparamos como semeador to get ready to go planting. para estar pronto para ir plantar. And so I want to challenge you tonight. Então eu quero desafiar vocês nessa noite. If you're ready to accept the Great Commission call, Se vocês estão prontos para aceitar o chamado da grande comissão, I would like for you to stand with eu me. gostaria que vocês levantassem aqui comigo. If you're ready to accept the call of the Great Se Commission, vocês estão prontos para aceitar o chamado da grande comissão, then I want us to say, I will go. então eu gostaria que vocês falassem, eu irei. We're good. All right. Well, you did all. didn't Já have to ask, fizeram, didn't I? Cool. eu não tive nem que All right. pedir, né? We're going to do it 3 times, and it's like a cheer. Okay? 3 times. A gente vai fazer 3 vezes e com alta voz. Are you ready? Vocês estão prontos? I will go. Eu irei, I will go. eu irei, I will go. eu irei. Amen. Amém. All right. We're going to pass it on and for go. To go. E agora, nós iremos. A parte do nós iremos. Oh, okay. That one. O ensino do nós iremos. Não estamos indo fisicamente ainda. All right. We're going to spend the next couple minutes, and I want you to get into groups of 2 or E 3, agora eu whatever. gostaria que vocês fizessem grupos de 2 ou 3. And I want you to share with your group E eu quero que vocês compartilhem no grupo de vocês what you are trusting God for in this ministry. o que vocês estão confiando a Deus através desse ministério. Share in your heart what you believe God wants you to do to share. Compartilhem o coração de cada um e o que Deus quer que vocês façam, cada um de vocês. Then I want you in that group to pray for each other so that will happen. E eu quero que nesse grupo vocês também orem uns pelos outros para que isso aconteça. Again, you're preparing your mind to saying, I want to do this for the Lord. I want to share Him. E o que vocês estão fazendo é preparando a mente de vocês, dizendo, eu quero fazer isso para o Senhor. This gives you a chance to share with those that you know E right te here. dando uma chance de compartilhar com aqueles que vocês conhecem. To hear your heart, De ouvir o seu coração. to hear what you're thinking, De ouvir o que você está pensando. and then be encouraged by those around you as they pray for E you também ser encorajado por aqueles ao redor para que eles possam orar por vocês. and prepare for everybody to encourage one E another. preparar para que cada um possa incentivar um ao outro. So, let's break up into little groups. Então agora and let's vamos do it. fazer esses grupos de 2 ou 3 e vamos fazer isso. Let's stand up and let's get back, Vamos. or just sitting around your group, either one. Vocês podem sentar e ficar sentados e fazer um grupo. Let us go! Let us Vamos, go! nós iremos.
right, let's go ahead and bring it back. Ok, vamos retornar. We're going to move on to the next session. E agora vamos para a próxima sessão. And we just said a minute ago that I will go. E nós acabamos de dizer, nós iremos. So we're going to talk about that. Então nós vamos falar sobre isso. What does it look like for us to go? E o que tem a ver isso de nós irmos? So in Mark chapter 4, Então em Marcos 4, it says, listen, fala assim, escutem, a farmer went out. o semeador saiu, He went out to sow his seed. ele saiu para espalhar sementes. See, he had to go out of his house to do the Ele work. teve que sair da casa dele para fazer essa obra. We have to go out of our church to do the work. Nós temos que sair da nossa igreja para fazer a obra. Out of our homes to do the work. Nós temos que sair das nossas casas para fazer a obra. We can't stay here and be comfortable. Você não pode simplesmente ficar aqui e ficar confortável. The lost people are outside these As doors. pessoas perdidas estão para fora dessas quatro paredes. So let's review the exponential harvest strategy. Então vamos agora revisar a estratégia exponencial da colheita. What is the first step? Qual que é o primeiro passo? Prepare. Prepare. Everybody say it together. Prepare. Todo mundo, preparar. What's the next step? E agora o próximo passo. To go. To go. Everybody say it together. Go. Todo mundo diz ir. The next one, everybody say plant. Aí agora o próximo é, todo mundo diz plante. Everybody say water. Todo mundo diz regue. What's the next one? Qual que é o próximo? Harvest. Harvest. Yes. Sorry. And then E aí o próximo? Multiply. multiply. Very good. This right here is a picture of Jesus' boyhood home. E isso daqui é uma ilustração, a picture? Of Jesus' boyhood home. When he was a child, his home. Ok, isso daqui é uma ilustração do lar de Jesus quando ele era mais novo. Maybe it's not the exact one, but this is where they think he might have lived. Talvez não seja exato, mas isso aqui pode ser onde ele viveu. At least this would be very typical of the homes in Jesus' area when E he was isso a também era child. bem típico da época dele e das casas na época dele. What do you notice about this O house? que vocês notam sobre essa casa? Some rock. Some rock. It's made of stone, yes. É feito de pedra, certo? So if a sower was living in a house like this, Então se o semeador vivesse numa casa como essa, and he took his seed and he just threw it there beside his bed, e aí ele pegou uma semente e jogava ali do lado da cama, what's going to happen to that o seed? que aconteceria com aquelas sementes? They would die. It will die. It'll just get swept to a corner and Elas morreriam, ficariam lá pro lado. it will never grow into anything. E não ia acontecer nada com elas. That's the same thing with our churches. É a mesma coisa com as nossas igrejas. If we took some seeds here and we just threw them here on this marble Se a gente floor, pegasse aqui uma semente e jogasse aqui nesse piso de mármore, nothing's going to happen with those seeds. nada vai acontecer com essas sementes. It's great to share our testimonies in front of believers. E é ótimo nós compartilharmos testemunhos na frente de crentes. But if we just are always throwing our seeds here, Mas se a gente sempre estiver jogando as nossas sementes aqui, it's never going to grow into anything outside these walls. elas nunca vão crescer para nada fora dessas paredes. We need to throw our seeds onto the soil Nós precisamos jogar as sementes no solo so that we can have plants that grow. para que tenhamos plantas que crescem. So let's talk about how we plant. Então vamos falar assim, como que nós How vamos plantar? Not plant, how we go. Perdão, como nós iremos? All right, the first step in go Então o primeiro passo do ID, is this. We go by making a plan. nós vamos fazendo um plano. In Acts chapter 17, Em Atos capítulo 17, Paul arrived in Thessalonica, Paulo chegou em Tessalônica and it says that he went into the synagogue e fala que ele foi para a sinagoga, according to his custom. de acordo com o seu costume. And he went there and he taught the people. E ele foi para lá e ele ensinou o povo. He reasoned with them about the scriptures. E ele ensinava com um raciocínio das escrituras. But you see, this was his plan. Mas esse era o plano dele.
He made a plan. When he went, he had a plan. Ele fez um plano e quando ele foi, ele tinha um plano. He knew that as soon as he entered that town, he was going to find the synagogue. E ele sabia que assim que ele entrasse naquela cidade, ele ia achar a sinagoga. And when he found it, he was going to enter it. E quando ele achasse a sinagoga, ele ia entrar nela. And when he entered it, he would reason with the leaders there. E quando ele entrou na sinagoga, ele ia argumentar com os And he líderes would ali. share the scriptures with him. E ele também ia compartilhar as escrituras com eles. Paul didn't just enter the town and say, what am I going to do next? Paulo não simplesmente chegou na cidade assim, o que eu vou fazer, a próxima coisa que eu vou fazer? Looking around, waiting for somebody to come up to him. Procurando alguém ou alguém que fosse procurar ele. He said, here's my plan. Ele falou assim, esse é o meu plano. There is the synagogue. Ali está a sinagoga. I'm going there. Eu vou lá. So we begin by making a plan. Então nós começamos fazendo um plano. Paul had a Great Commission plan. Paulo tinha um plano de grande comissão. What is your plan for the Great Qual que é Commission? o seu plano para a grande comissão? Think about what your plan is on a personal level. Pense como seria o seu plano num nível pessoal. When you wake up in the morning, Quando você acorda de manhã, do you have a plan to share Jesus with people você around tem um you? plano para falar de Jesus para alguém ao seu redor? I mentioned yesterday that sometimes we're very busy. Eu imagino que a gente pensa assim, somos muito ocupados. We go somewhere and we know we have a limited amount of time to do what E we a need gente to vai do. para algum lugar e temos tempo limitado para fazer as coisas. But maybe this means adding more time into your plan. Maybe this means adding more time into your plan. Talvez isso significa vou acrescentar mais tempo ao meu plano. You're going to go to the store and you need to buy something. Você vai para a loja que você tem que comprar alguma coisa. And you plan to only be there for 10 minutes. E você planeja, só vou ficar aqui uns 10 minutos. Maybe you add a few extra minutes so you can share with somebody. Talvez você só acrescenta alguns minutos a mais para você compartilhar com alguém. What's your plan as a church? Qual que é o seu plano como igreja? As a church to do the Great Commission. Como uma igreja, um plano de uma igreja para fazer a grande comissão. Maybe this means that every month you plan a big outreach. Isso significa que talvez a cada mês vocês vão fazer alguma coisa para alcançar lá fora mensalmente. And together you go as a group and share the gospel. E juntos vocês saem como um grupo para compartilhar o evangelho. Pastor Richard, O pastor Richard, he worked very hard on a plan for this trip. e ele trabalhou muito duro fazendo um plano para essa viagem. When we arrived in Brazil, we didn't look around and say, where are we going to go? Quando nós chegamos no Brasil, a gente não ficou assim olhando para o lado, para onde a gente vai? Pastor Richard did a great job in setting up the plan so that we could be here O tonight. pastor Richard fez um ótimo trabalho com um plano para saber que nós estaríamos aqui essa noite. We had a plan for what we were going to teach you. E ele tinha um plano para o ensinamento que nós íamos trazer. You see, it's important to make a plan. Vocês sabem que é importante fazer um plano. When I was a young man, a boy, Quando eu era um menino, my dad would always tell me something. o meu pai sempre me dizia alguma coisa. Whenever I would go out of the house to make decisions or do anything, Quando eu saía de casa para tomar alguma decisão, he alguma would tell me coisa, this. ele me falava isso. He said, if you fail to plan, Ele falava assim, se você fracassar em planejar, then you plan to fail. você planeja em fracassar. And so if we don't have a plan, Então, se nós não temos um plano, automatically we fail the plan. automaticamente nós vamos. So make sure Fracassar. as you go, you plan. Então, tenham certeza que para ir vocês tenham um plano. The next step in go is that we mobilize our resources. E o próximo passo no ID é que nós vamos mobilizar nossos recursos. In 1 Corinthians chapter Em 10, 1 Coríntios capítulo 10, verse 31, o versículo 31, it says, so whether you eat or you drink, fala que não importa o que você comer ou beber, whatever you do, não importa o que você fizer, do it all for the glory of God. faça tudo para a glória de Deus. So when you get up in the morning, Então, quando você acorda de manhã, when you're making your plan, quando você faz um plano, you're doing it for the glory of você God. está fazendo para a glória de Deus. When you're walking to work, Quando você está caminhando para o trabalho, walking to the store, quando você está indo para uma loja, cooking the food, quando você está cozinhando uma comida, whatever you're doing, quando você qualquer coisa que você estiver fazendo, you're glorifying God. você está glorificando a Deus. See, God has given each of us resources. Vocês veem assim que Deus nos deu recursos para cada um de nós. Some people's resources are different than others. Alguns recursos de pessoas diferentes são diferentes. Maybe God has given you a motorbike. Talvez Deus te deu uma moto. Maybe He's given you a car. Talvez Deus te deu um carro. Maybe He's given you an oven to bake. Talvez Deus te deu um forno para você cozinhar coisas. Maybe He's given you a bed to sleep in, Talvez Deus te deu uma cama para você dormir. a roof over your head. E Ele te deu um teto para você ter uma casa. Use the things that God has given you for the Great Commission. Usem as coisas que Deus deu para vocês para a grande comissão.
Use your resources to further God's kingdom. E usem os recursos de vocês para aumentar o reino de Deus. Everything that God has blessed you with E tudo que Deus abençoou vocês, ultimately belongs to Him. no final, na verdade, pertence a Ele. So don't say, oh, this is my possession. Então não fale assim, isso daqui I é don't só, want to share this with isso anybody. daqui é minha posse e eu não quero dividir com ninguém. If God has blessed you with anything, Se Deus te abençoou com alguma coisa, it's to share with others. é para você dividir com os outros. To use to share with others about Para the hope você of the gospel. usar para você dividir e compartilhar o evangelho. If He's given you breath in your E lungs, se ele deu ar para os seus pulmões, use that breath to share God's word. usem esse ar para falar da palavra de Deus. You don't need Jesus' permission to share your Vocês não resources. precisam da permissão de Jesus para dividir seus recursos. If He's given you anything, it's yours to Se use. ele deu qualquer coisa para vocês, isso é para vocês usarem. Use it for the Great Commission. Usem para a grande comissão. So we go first by making a plan, Então, primeiro nós fazemos um plano, by mobilizing our resources, mobilizando nossos recursos. and the third step is we go by meeting new people. E o terceiro passo é conhecer pessoas novas. Now, this is a small community, Isso, aqui é uma comunidade pequena, smaller in terms of São Paulo. pequena, sei lá, comparado com São Paulo. Maybe you know a lot of people here. E vocês conhecem muitas pessoas aqui. But if you know everybody in this town, raise your hand. Mas se você conhece todo mundo aqui nessa cidade, levanta sua mão. No, Não, you don't know everybody here. vocês não conhecem todo mundo aqui. There's people here in the church that you know, yes? Tem pessoa... Maybe somebody right here, yes, because Conhece? one person knows Uma everyone. pessoa conhece todo mundo. But sometimes we have to go by meeting new people. Mas às vezes nós precisamos ir e conhecer novas pessoas. Introduce yourself to somebody new. Nos apresentar para uma pessoa nova. Step outside of your comfort E zone. sair da zona de conforto. If you see somebody new come to your church, you talk to them. E se você vê alguém novo que vem para sua igreja, fale com essa pessoa. You welcome them. E você dá as boas-vindas a essa You pessoa. be friendly. E você seja amigável. Maybe it means you have to walk a little further from your house. Talvez significa que você vai ter que andar um pouquinho mais distante da sua Because casa. maybe you don't know somebody on the other side of this town. Talvez porque você não conheça alguém que está do outro lado da cidade. But you have to go and meet people. Mas você tem que ir conhecer as pessoas. You have to begin a conversation with Você them. precisa começar uma conversa com essas pessoas. For some people like me, I told you last night I'm an introvert. Para algumas coisas, algumas pessoas como eu falei ontem à noite que eu sou introvertido. I don't always like to go and meet new people. Não é sempre que eu quero conhecer pessoas novas. But a lot of the people that I do know well are already Christians. Mas muitas das pessoas que eu já conheço bem são cristãos. And so if I want to share with somebody about the gospel, Então, se eu quero falar do evangelho para alguém, I need to go where people are that I don't know. eu preciso ir onde tem pessoas que eu não conheço. And then I need to share with them. E eu preciso compartilhar com eles. Okay, so we make a plan. Então, nós fazemos um plano, We mobilize our nós resources. mobilizamos nossos recursos We go by meeting new people. e nós vamos conhecer pessoas novas. And then we go by maximizing each day. E aí a gente vai maximizar cada dia. I said we go by maximizing each day. E a gente vai maximizar cada dia. Acts 96 verse 2. Acts 96. Oh, I'm sorry. That's Psalms. I wrote Acts there. Oh. Psalms 96:2. Salmo 96, 2. It says, "Sing to the Lord. Que diz assim: cante ao Senhor, Bless his name. abençoe o seu nome, Tell of his salvation day to day." fale da salvação dele a cada dia. It doesn't just mean tell of his salvation today. It doesn't mean just tell of his salvation today. Não está só falando, vou falar da salvação dele só hoje. Don't say, "Oh, I did that yesterday. I don't need to do it today." Não fala assim, eu fiz isso ontem, não vou fazer hoje. Or I did it that day when those people from the US came. Eu fiz isso quando aquele pessoal dos Estados Unidos veio. That day that they made us go out and share with people on the streets. Aquele dia que eles fizeram a gente sair para compartilhar com as pessoas na rua. Or don't say, "Oh, I'll wait until next month when we have our big outreach." E não fale assim, eu vou esperar até o próximo mês quando nós tivermos o nosso grande evangelismo. God has given us another day of life today. Deus nos deu um outro dia de vida hoje. So if you wake up in the morning Então, se você acordar de manhã and you're still breathing, e você ainda está respirando, it's another day that God has given é um you. outro dia que Deus te deu. A day he's given you to be his servant. É um outro dia que Deus te deu para ser servo dele. A day he's given you to go out and share. Um dia que ele te deu para sair e compartilhar. Make the most of every opportunity Faça o máximo dessa oportunidade. and maximize each day. E faça o máximo de cada dia.
So I know many of you probably know everybody here, E eu sei que muitos de vocês provavelmente conhecem todos aqui, but maybe there's some of you that you don't know. mas talvez tenha alguns aqui que não se conhecem. And so if you're like me and you have a hard time meeting new people, Então, se você é como eu e você tem dificuldade de conhecer pessoas novas, we're going to do a little a activity. gente vai fazer uma pequena atividade. But before I tell you that, I'm going to go over the 4 steps of this step again. Mas antes da gente fazer isso, eu vou falar dos 4 passos. The 4 steps of going. Os 4 passos do ID. We go by making a plan. Nós vamos fazer um plano, We go by mobilizing our resources. nós vamos mobilizando recursos, We go by meeting new people. nós vamos conhecendo pessoas novas We go by maximizing each e nós day. vamos fazendo o máximo de cada dia. You got that? Vocês entenderam? Amen. Amém? All right, so here's what I want you to do for this activity. Então, e é isso que eu quero que vocês façam para essa atividade. I want everyone to stand up, Eu quero que todos levantem and we're going to move around a little bit, e okay? agora a gente vai se mexer um pouco, tá? I want you to find somebody that you don't know Eu quero que você encontre uma pessoa que você não conhece or somebody that you don't know very ou well, alguém que você não conhece muito bem. and I want you to find out something new about E eu quero them. que você descubra algo novo sobre essa pessoa, Okay? ok? Go find someone you don't know Vai very well. encontrar alguém que você não conhece. Let's do it. Vamos fazer isso agora. Yeah, I was like, I saw this one. I looked at this one. You didn't know there was a 96 chapter Acts? Yeah, I don't think that exists yet. But I didn't even think about the non-existence of that. I just thought of, like, I read this. You can go to the next slide now. Standing here speaking, and I think already posted on Okay, let's wrap it up. Ok, vamos terminando a atividade. All right. Muito bem. So here's what we're going to do. Então, isso é o que vamos fazer. Okay? If you guys can give me another 30 minutes of your attention. Se vocês puderem me dar mais uns 30 minutos da atenção de vocês. We're going to do one more session tonight. A gente vai fazer mais uma sessão hoje. Okay? It's a very important session. É uma sessão muito importante. But when we finish, Mas quando nós terminarmos, we're going to review the 1-minute witness one more time.
Nós vamos fazer uma revisão daquele testemunho de 1 Okay. minuto, mais I'll- uma vez. I will go through it for those of you that weren't here yesterday, E eu vou falar novamente para aqueles que não estavam aqui ontem à noite. but you're going to have to take quick notes this time. Mas vocês vão ter que fazer anotações rápidas dessa vez. And then what we're going to do is we're going to go out together, E é o que nós vamos fazer, é sair daqui juntos. right? And we're going to put it to practice. E nós vamos colocar isso em prática. And we're going to go out with a partner, E a gente vai sair em pares, okay? 2 by 2. 2 a 2. Just like Jesus sending his disciples out, 2 by 2. Assim que Jesus fez, mandando seus discípulos 2 a 2. Okay? And we're going to have an hour until we can come back. E aí a gente vai ter 1 hora até voltarmos. And my challenge for each of you guys, listen, E o meu desafio para cada um de vocês, escutem. guys, listen. Pessoal, vamos escutar. The challenge for each of you is to find 2 or 3 or even more that each of you share with. O desafio que eu tenho para vocês é vocês encontrarem 2 ou 3 pessoas, 2 or 3, That each person will share with, 2 ou 3 pessoas que cada pessoa vai Right. compartilhar com elas. right? So I don't know how far you're going to have to walk, Então eu não sei quanta distância que vocês vão ter que caminhar, but you'll be with a partner, mas você vai estar com um par and each of you have 3. Each of you are going to share 3 times, e cada um de vocês vai falar do evangelho 3 vezes. okay? And Okay. then we will come back Aí depois voltaremos and we'll take some time to share some testimonies of how e it a went. gente vai ter um tempo aqui de testemunhos para o pessoal poder compartilhar. Does that sound good? Soa Yes? bem isso para vocês? Are we excited about this? Vocês estão empolgados com isso? Yeah? Okay. Okay. So listen, I've been watching you. Então, ó, eu tenho observado Okay? vocês. You guys don't know, but I'm always watching. Vocês não sabem, mas eu sempre estou observando. And I'm seeing a lot of people not taking notes. E eu tô vendo muitas pessoas não fazendo anotações. But here's the deal. Mas aqui tem um acordo para vocês. We are giving all this for you. Nós estamos dando isso aqui tudo para Okay. vocês. I want you guys to learn this, Eu quero que vocês aprendam isso and I want you guys to be able to teach other people this. e eu quero que vocês possam ensinar isso aos outros. You guys are here because you're the leaders, Vocês estão aqui porque vocês são os líderes. right? When I talked to Pastor Janice about this conference, Quando eu falei com o pastor Janes sobre essa conferência, we said we want this to be for the leaders, nós falamos, queremos que seja para os líderes. right? So no matter what age you are, Então não importa a idade que você tem, if you are in this room right now, se você está nesse lugar agora, you are a leader, você é um líder. okay? And so people Okay. are looking at you and Então watching you. as pessoas estão olhando e estão observando vocês. I want you to set a good example, E eu quero que vocês deem bons exemplos. okay? Take good notes. Que vocês façam boas anotações. I will tell you what things to write down, E eu vou falar para que vocês. but I will tell you what to write down. Eu vou falar para vocês as coisas que vocês devem anotar. But at the end of this, guys, all this information is for you to use. Mas no final de tudo, essa informação toda é para vocês utilizarem. Okay, so far we've talked about the exponential harvest. Então até agora nós falamos sobre a colheita exponencial. Okay, what was the first step? E qual que era o primeiro passo? To prepare. Prepare. Exactly. We have to first prepare before we go out to do anything. Exatamente. Primeiro precisamos preparar antes de sair e fazer qualquer coisa. What do we do after we prepare? E o que nós fazemos depois de preparar? Go. Right, we have to go. Drew just talked about that. Precisamos ir. E o Andrew acabou de falar sobre isso. Right? We cannot sit in our houses and in our A churches gente não pode ficar só sentado na nossa casa ou na nossa igreja. and be comfortable staying in there, E ficar confortável ali, ficar só ali. be comfortable sharing our faith there. E vamos estar confortáveis e falar da nossa fé aqui. But when we go out into the streets, we're uncomfortable. Mas aí quando a gente vai pra rua, a gente fica desconfortável. Remember, guys, what we have in us Lembrem, pessoal, que o que nós temos dentro de is nós what they need. é o que eles precisam. What we have in us O que nós temos dentro de nós is what they really want. é o que eles realmente querem. Okay, so we should never be ashamed of the Então a gospel. gente nunca deveria se envergonhar do evangelho. And after we go, E depois que formos, right, we have to plant. precisamos plantar. I'm going to talk about planting here. E eu vou falar agora sobre plantar. But before I do, let's finish this. What else do we do? What do we do after we plant? Mas antes disso, de eu falar sobre plantar, qual que é a próxima coisa depois de plantar? Water, Water. then E depois o quê?
Harvest. Harvest. And then E depois? Multiplicar. multiply. Multiply. Ultimately, we want to get to multiplication. E o fim, qual que é o fim? Multiplicar, é o que nós queremos. But multiplication will not happen Mas a multiplicação não vai acontecer if we don't follow each of those steps. se nós não seguirmos cada um desses passos. You cannot take out one of those. Você não pode tirar, eliminar um Right? It deles, just won't work. porque não vai funcionar. So let's talk about planting. Então vamos falar sobre plantar. We read the parable yesterday, Mark chapter 4. Nós lemos a parábola de Marcos 4 ontem, This is the parable of the sower. e essa é a parábola do semeador. I want to read again verses 4 through 8. E eu quero ler novamente os versículos 4 a 8. Okay? Mark 4, 4 through 8. Marcos 4, do 4 ao 8. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Amen. Amém? All right, I want to ask you guys a question. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Okay, I want you to tell me what you would think of someone who planted their seeds on a path like that. Eu quero que vocês falem para mim o que vocês acham de alguém que planta as sementes ali num caminho como aquele. I mean, you're a farmer, you have so much seed and you're going to plant it on a path. Você é um agricultor que tem muitas sementes, aí você coloca naquele caminho ali. I mean, what would you think if you went by somebody and you saw him on the road O just que throwing vocês seeds? pensariam se você visse uma pessoa fazendo isso ali, você está andando, caminhando, e você vê aquela pessoa fazendo aquilo naquele caminho? No, not prepared. Yeah, he's not prepared. Ele não está preparado. Probably not Exatamente. prepared up here at all, huh? Provavelmente não está preparado aqui também, né? I would think the guy was crazy. Eu ia pensar que esse cara é Right? doido. Who plants on a road? Quem planta ali numa estrada, numa rua? But yet the parable says some seed went on the road. Mas, na verdade, a parábola fala que algumas das sementes entraram ali. Okay, what about this? What about the rocks? E essa parte aqui do solo rochoso? It says some seed went on rocks. Fala que algumas das sementes What would you think? foram para esse solo rochoso. O que vocês acham What would you disso? think? What would you think O of que somebody vocês that did that? pensariam disso, de alguém jogando ali no solo He's rochoso? crazy, right? Ele é doido, certo? He's a lunatic. Ele é um lunático. Who plants on rocks? Quem planta em pedras? What about thorns? Who's going to plant next to E os thorns? espinhos? Quem que vai plantar ali onde tem espinhos? Right? Be honest. You guys would think that's insane. Vamos, sejam sinceros, vocês iam pensar que isso é doideira, não é? Because really it is. Porque na verdade é. But what about this? Mas isso daqui? What would you think of someone that O planted que here? vocês iam pensar de alguém que plantasse nesse solo aqui? The good soil. O solo bom. It would give fruit. Yeah, right? That's exactly what you want to do, Isso é right? exatamente o que você quer fazer, certo? But the parable says he sowed seed on all of these areas. Mas a parábola diz que ele semeou em todos esses lugares. Now, for those of you here yesterday, I talked a little bit about that. E para alguns de vocês que eu ensinei um pouquinho ontem à noite, There's a reason in the parable it says the seed went in all these places. e tem um motivo da parábola por que as sementes foram para todos esses tipos de solo. And I told you the reason why. E eu falei para vocês o motivo disso. Because the sower does not know what the good soil is. Porque o semeador ele não sabe qual que é o bom solo. But guys, this is so important. E pessoal, isso aqui é muito importante. You do not know when you're walking around what somebody is going through. Vocês não sabem quando vocês estão caminhando por aí o que uma pessoa está passando. Right? You cannot assume just because you're in a community where you know most of the people. Vocês não podem deduzir só porque vocês estão numa comunidade que vocês conhecem a maioria das pessoas. And maybe some of them even go to church. E pode ser que alguns deles nem vão para a igreja. You cannot assume that they have a relationship with E Jesus. vocês também não podem deduzir que eles já têm um relacionamento com Jesus. And so, what does the sower do? Então o que o semeador faz? He scatters the seed. Ele espalha a semente. We need to share with everyone, Nós precisamos compartilhar com todos. everywhere we go. Todos os lugares que vamos. We do not pick out people to share A with, gente não fica selecionando com as pessoas que vamos right? dividir o evangelho. As if we know who wants to hear this. Como se nós soubéssemos quem quer ouvir.
but we take the initiative mas nós tomamos a iniciativa and we share to those we come in e a contact gente with. fala do evangelho com as pessoas que temos contato. Yesterday we gave you a great tool to do that. E ontem nós demos uma ferramenta ótima para vocês, The 1-minute witness. que é o testemunho de 1 minuto. And we're going to practice it tonight. E a gente vai praticar ele hoje à noite. And we're going to go out and use it tonight. E a gente vai sair e vai usar ele. And God hoje à noite. willing, we'll go out and use it again tomorrow. E se for a vontade de Deus, vamos usar novamente amanhã. And my prayer is that the leaders and the pastors here, E a minha oração é que os líderes e os pastores aqui, that you will teach this to your church, que vocês vão ensinar isso para suas igrejas. right? That every month you guys will do a teaching on this, E todo mês vocês vão fazer um ensino sobre isso. right? And everybody can bring someone new each time. E aí todo mundo, toda vez que vocês fizerem isso, podem trazer pessoas novas. And that you'll take them out and you'll use this E each aí time. vocês podem sair e usar isso novamente. Can you imagine what your church will look like in Vocês 1 year? podem imaginar o que pode acontecer na igreja de vocês em um ano. If you committed to doing this once a month Se with your vocês se church, comprometerem de fazer isso uma vez por mês na igreja de vocês, I promise you it would not be the same. eu prometo que não vai ser igual. Okay, so there's 4 ways that we plant. Então tem 4 maneiras que nós plantamos. Okay, first we have to plant by treasuring Jesus. E primeiro nós precisamos plantar valorizando Jesus. Okay, you can write that down on the picture that looks like that. E vocês podem escrever isso na foto do lado da foto que está assim. In Matthew chapter 12, Em Mateus capítulo 12, verse 34, o versículo That's all right. 34, Jesus says that out of the abundance of the heart, Jesus falou que da abundância do coração, the mouth speaks. a boca fala do que o coração está cheio. Out of the abundance of our heart, E da abundância do nosso coração, the mouth speaks. a boca fala. What does that mean? O que isso quer dizer? We talk about the things that really matter to us. Nós falamos das coisas que Right. nós valorizamos. Think about the conversations you have with people every day. Pensem nas conversas que vocês têm com as pessoas I diariamente. guarantee it's about things you're passionate Eu about. garanto que são sobre coisas que vocês têm paixão sobre elas. Right? I don't know what it is. Eu não sei o que é. Maybe it's sports. Talvez é esporte, Maybe it's what's on TV or the talvez internet. é o que está na TV ou na internet. Right? We talk about weather. E nós falamos do clima. We talk about things that really have no meaning at all. E nós falamos de coisas que não têm sentido nenhum. And yet, how often are we talking about the most important thing that's ever happened? Mas na verdade, assim, quanto nós estamos falando de coisas que realmente importam. If we're not talking about Jesus, Se nós não estamos falando de Jesus, we have to ask the question, nós precisamos fazer a pergunta: is Jesus truly my greatest treasure? Jesus realmente é o meu maior tesouro? Because I assure you, if he is your greatest treasure, Porque eu garanto a vocês que se ele é o seu maior tesouro, no one could keep you from talking about him. ninguém pode te impedir de falar dele. Guys, I'm not here to be convicting you, Pessoal, eu não estou aqui para condenar vocês, but this is something I have to keep asking myself too. mas isso é uma coisa que eu tenho que ficar me perguntando também. There's times where I don't feel like talking about Jesus. Tem momentos que eu não estou sentindo assim, não estou afim de falar de Jesus. Right? I'm more worried about other things going on in my life. Eu tô mais preocupado com outras coisas que estão rolando na minha vida. But God continues to remind me Mas Deus continua a me lembrar that what he's entrusted me with, que aquilo que ele me confiou, I have a responsibility to give to eu others. tenho uma responsabilidade para dar aos outros. It's not for me to have for myself. Não é para mim guardar para mim mesmo. And it's the same for all of us. E é a mesma coisa para todos nós. So we first plant by treasuring Jesus. Então, primeiro nós vamos plantar valorizando Jesus. Okay, then we plant by taking initiative. E depois nós vamos plantar tomando iniciativa. Come on, there we go. Hey, today E hoje, I had the privilege of meeting with some of your leaders. eu tive o privilégio de encontrar com alguns dos seus líderes. And I must say, you guys have incredible leaders here. E eu devo dizer que vocês têm líderes incríveis aqui. And honestly, it's been the favorite moment that I've had since I've been here. E honestamente foi o meu momento favorito aqui. Because we got to share what's going on. Porque a gente pôde falar sobre o que está realmente And acontecendo. we got to encourage each E a other gente pôde encorajar uns aos outros. and pray for one another. E orar uns pelos outros. And there were people there that were getting real. E tinham pessoas ali que estavam sendo bem vulneráveis e reais. But while we were there, Enquanto estávamos lá, we called over the people that were working at the hotel. e a gente também chamou o pessoal que trabalha no hotel. Now, I should have known that the pastor probably had already shared the gospel with them. E eu deveria saber que o pastor já tinha falado do evangelho para elas. But you know what? I'm not going to assume anything. Mas na verdade eu não vou deduzir.
And so we called them over. E a gente chamou elas. And we did our 1 minute witness with E aí them. a gente fez o testemunho de 1 minuto com elas. Right? And it turned out they already believe. E na verdade elas já eram crentes. And guess what? That's okay. E sabe o que? Não tem problema. Because we were able to encourage them. Porque a gente pôde incentivar elas. We were able to be an example to E a them gente pôde ser exemplo para elas. of what they should be doing as well as Do Christians. que elas também deveriam estar fazendo como cristãs. And then ultimately we prayed for them. E aí também no final nós oramos por elas. My point is that we took initiative though. E o meu ponto é que a gente tomou iniciativa. We didn't sit back and assume they knew A gente não ficou ali sentado deduzindo que elas já conheciam. a relationship with Jesus Que elas was já really about. tinham um relacionamento com Jesus. We cannot assume people really know what a relationship with A Jesus is gente about. não pode deduzir que as pessoas já conhecem Jesus e já têm um relacionamento com Ele. Guys, we've done this training in churches for years. Porque a gente já fez esse treinamento em igrejas por anos. And we've trained leaders before. E nós já treinamos líderes And antes. in those trainings, E nesses treinamentos, there have been people that have come up to accept Jesus as their Savior. tem pessoas que vieram aceitar Jesus como Salvador. Isn't that insane? Isso não é doideira? Right? We do lots of good things for God, Nós fazemos muitas coisas boas para Deus. but that is not what saves us. Mas isso não é o que nos salva. Right? It is only by É grace só através da graça, alone, somente a graça. by faith alone, Através da fé, in Christ alone, somente a fé e somente em Cristo, that we have this gift. que nós temos esse dom. So never assume anyone already Então knows. nunca deduzam que alguém já conhece Ele. Take the initiative. Tomem a iniciativa. What are some ways you could share your Quais faith? são maneiras que você pode falar da tua Tell me fé? right now, where are some places you think you Me could do falem this? algumas coisas assim, alguns lugares que vocês podem fazer isso. In schools. School. Yes, great answer. Escola, ótima resposta. At work, At work, no trabalho. At a square, at a square, numa praça. In the internet, on the internet, on yeah. the internet. Social media, absolutely. Sim, na mídia social, in a grocery store, In a market or grocery store, yeah. in the street. On the streets, When you go to like a hospital, yeah. sim. Okay, At a prison. okay, let me say this. Maybe the better question is where would be a place we cannot share? Eu acho que eu vou falar isso aqui para vocês. Talvez a pergunta melhor seria assim: qual é o lugar que a gente não pode falar da nossa fé? Think about it. There's nowhere we should not be willing to share our faith, Pensem sobre isso. Não tem nenhum lugar que a gente não poderia de repente falar da nossa fé. especially when you can do it in a short amount of time. Especialmente quando você pode fazer isso num tempo curto. So take the initiative. Então tomem a iniciativa. Stop waiting for people to come to you Parem de esperar para que as pessoas venham até você and ask you about e Jesus. te perguntem sobre Jesus. Go out to them. Vão até elas. Use our simple tool, Usem nossa ferramenta simples. right? Share the hope you have in Christ. E compartilhem a esperança que vocês têm em You Cristo. know what's beautiful about that tool? Sabe o que é lindo sobre essa ferramenta? They can't argue with you. Eles não podem argumentar com você. You know why? Sabe por quê? Because you're just telling them your story. Porque vocês só estão falando a história de vocês. Your testimony is your story. O seu testemunho é a sua história. They could argue with me on the Bible, Eles podem argumentar comigo sobre a Bíblia. right? They could argue on verses I tell them, Eles podem argumentar sobre versículos. but they cannot argue your testimony Mas eles não podem argumentar com o testemunho. because God has done that in your life. Porque Deus fez isso na vida de vocês. And it's powerful. E isso é poderoso. And I promise you, those words people will identify E eu with. prometo que tem palavras que as pessoas se identificam com elas. Our world is broken. O nosso mundo está quebrado. People are committing suicide every Tem day, pessoas cometendo suicídio todos os dias. right? Certo? More than ever before, they say younger people struggle with depression and anxiety. Mais do que nunca, nós vemos pessoas jovens tendo lutas contra a depressão e contra a ansiedade. There is so much pressure on the young people Tem today. tanta pressão nos jovens hoje em dia. It's different than when I was young. É diferente de quando eu era jovem. We need to be sharing hope with them, Nós precisamos dividir essa esperança com eles. right? We need to be giving truth to them Nós precisamos falar da verdade para eles. because every day they're getting filled with lies. Porque todos os dias eles estão sendo Right? preenchidos com mentiras. The world is feeding our kids lies.
O mundo está alimentando os filhos e a nova geração com mentiras. So as a church, E como uma igreja, let's stand nós precisamos and, estar de and pé. let's be willing to give truth. Nós precisamos falar da verdade. Let's share the true gospel. Nós precisamos falar do verdadeiro evangelho. Let's tell them of the God that can transform their life. Vamos falar daquele Deus que pode transformar essas vidas. The God that has a great plan for their life. O Deus que tem um grande plano para a vida deles. The God that wants to fill them with the peace and hope they're searching O for. Deus que quer enchê-los da paz e Right? da esperança que eles estão procurando. And the God that promised that they can be with him in heaven forever. E um Deus que prometeu que eles podem estar com Ele no céu para sempre. Take the initiative. Tomem a iniciativa. Now we plant by transitioning conversations. E agora nós plantamos, fazendo uma transição de Okay. conversas. So you can write that down. Plant by transitioning your conversation. Então vocês podem anotar isso. Vamos plantar fazendo There's- uma transição de conversas. Okay? There's 4 ways we transition the E tem conversation. 4 maneiras que nós podemos fazer uma transição de conversas. Okay? You can think of the story of the woman, the Samaritan woman that Jesus went to at the well. Podem pensar da história da mulher no poço que Jesus foi falar com ela. And you'll see each of these steps in that E conversation. vocês vão ver cada um desses passos nessa conversa. Okay, so write this down. The first one Então is escrevam assim, o primeiro passo é meeting someone conhecer alguém and starting a conversation. e começar uma conversa. Right? That's pretty easy. Bem fácil, né? I think every one of you do that every day. Eu acho que todos de vocês fazem isso todo Right? dia. It's simply going up and being polite. É você vai lá e você está sendo educado. Right? Ask them who they are, what their name is, Você what they do. pergunta quem essa Right. pessoa é, qual é o nome dela. Okay, start a conversation. E aí você começa uma conversa. The second one E aí a segunda parte, is to transition to a spiritual conversation. você vai transicionar para uma conversação, Spiritual conversation. uma conversa espiritual. Okay? This could be something simple. Isso pode ser algo simples. Maybe they just lost a loved one. Talvez eles acabaram de perder uma pessoa amada. And you can say, "Yes, I've lost a loved one E too." você pode falar assim, eu também perdi alguém amado. And I remember when that happened, it really made me question what happens after I die. E eu lembro que quando isso aconteceu, me fez questionar o que acontece depois da morte. Right? You turn it into something spiritual. E aí você pode transformar isso numa conversa espiritual. Or maybe we're out and we're talking about the news or what's going on in the world, and E it's aí so a gente está lá, tá falando das notícias, o que está acontecendo no mundo. that's enough to get anybody depressed, right? E aí muitas pessoas podem ficar deprimidas com isso, certo? There's a lot of negative stuff that goes around. E tem muita coisa negativa que está acontecendo. And maybe you can say, "Hey, that makes me think. What brings you hope in your life?" E aí você pode falar assim, talvez isso me faz pensar e falar para a pessoa o que traz esperança para sua vida. Right? We transition to something spiritual. E a gente pode transicionar para uma coisa espiritual. Okay? And then the third is transition to the gospel Aí a conversation. terceira a gente vai transicionar para o evangelho, Ok. para a mensagem do evangelho. Maybe I ask them what brings them hope. Talvez eu pergunto para essa pessoa, o que te traz esperança? Okay? And they answer, E aí a resposta delas, and then I say, "Can I tell you where I find my hope?" elas respondem, aí depois eu falo assim, onde eu encontro a minha esperança. Now I just open it up that I can share the gospel with them. Aí eu posso abrir de uma forma que eu vou falar do evangelho para essa pessoa. Okay? So we transition now. Now we're into the gospel E agora a conversation. gente faz uma transição e estou numa conversa sobre o evangelho. And then the last one is simply to bring them to a point of decision. E aí a última é trazer essa pessoa para um ponto de decisão. Always bring someone to a decision. Sempre tragam essa pessoa a um ponto de Right. decisão. Let them know that they can have this same relationship with Jesus. E compartilhem com essa pessoa que elas podem ter o mesmo relacionamento com Jesus. Don't just tell them the good news and then walk away. Não simplesmente dê a boa notícia e sai andando. But let them know that they can make that same commitment to Jesus. Mas informe essa pessoa que ela também pode fazer esse compromisso com Jesus. Because in the end, all of us make a choice. Porque no fim, todos nós vamos ter que tomar uma decisão. No choice is still a choice. Se você não faz uma escolha, isso também é uma escolha. So be willing to ask someone if they want to have the same thing happen in their life. Então estejam dispostos a ver se essa pessoa também quer tomar a mesma decisão na vida dela. You know, I gave you a tool yesterday that Drew taught. E eu dei uma ferramenta para vocês ontem que o Drew estava ensinando. Right? Who was here yesterday? Raise your hand. Quem que estava aqui ontem? Levanta sua mão. Wow, great. A Uau, lot of you. bastante de vocês. So you guys were taught the 1 minute witness. Então vocês aprenderam sobre o testemunho de um minuto. The 1 minute witness does all 4 of those E o testemunho de um minuto faz todos esses 4 passos within a minute. em 1 minuto.
Isn't that amazing? Isso não é incrível? Right? You start with the permission Você começa com a permissão, that gets the conversation going, e aí você começa uma conversa. right? And then you talk about, when you share your 1-minute witness, you talk about your life before Jesus. E aí quando você está falando sobre esse testemunho de 1 minuto, você fala da sua vida antes de Cristo. Right? You talk about spiritual things. My life was empty. It was hopeless. E I aí was você full fala of de fear. coisas espirituais. Minha vida estava vazia, estava sem esperança. And then we transition to the gospel, but then one day, E aí a gente faz a transição para o evangelho, mas um dia right? That I found out that there was a God who loved me. que eu descobri que tinha um Deus que me amava, He sent his son to die for me. e ele enviou seu filho para morrer por mim, And that he rose again, defeating death. e aí ele Right. foi ressuscitado dos mortos, We just transitioned it now to spirit or to a gospel. e aí a gente faz uma transição para o evangelho. Right? And then at the end, we E aí say, no final, would you want to see Jesus do this in your life? você gostaria de ver Jesus fazer isso na sua vida? That's the fourth one, point of decision. Essa é a quarta parte e o ponto de decisão. So the 1-minute witness enables you to do this very easily. Então o testemunho de 1 minuto vai te empoderar a fazer isso de uma forma muito fácil. Okay, and the last way that we plant E a última forma da gente plantar is we tell them the gospel clearly. é a gente falar para eles do evangelho de uma forma clara. We tell them the gospel clearly. Nós vamos falar do evangelho claramente. There's 4 major things in the gospel message, 4 coisas principais da mensagem do evangelho. right? 4 key points that needs to be in Tem there. pontos chaves que precisam estar ali, pontos chaves. The first is God's love, O primeiro é o amor de Deus. right? It starts with God's love, Começa com o amor de Deus. right? We could never love God if he does not first love us A first, gente nunca poderia amar a Deus se ele não nos amasse primeiro. right? On our own accord, none of us would be seeking God, E se a gente fosse da nossa própria força, a gente não ia poder estar buscando a Deus. right? But God first loves us. Mas Deus primeiro nos amou. He initiates his love. Ele inicia o amor através do amor dele. But the second is our sin. Mas o ponto é o nosso pecado. People need to know the problem before they can hear a As solution. pessoas precisam saber o problema antes delas quererem a solução. They need to know that they're sinners. E elas precisam saber que são pecadoras. That their sin is a serious offense to a perfect God. E que o pecado delas é uma ofensa muito séria contra um Deus That perfeito. the punishment of their sin is eternal hell. E que a punição do pecado delas é o inferno eterno. We cannot avoid this because it's uncomfortable. E a gente não pode evitar isso só porque é desconfortável. Who's going to want a savior if they don't think they need saved? Quem vai querer um salvador se essa pessoa acha que não precisa ser salva? So we tell them the problem, Então nós falamos qual que é o problema but we tell them they're not alone. e mas também falamos que essa pessoa não está sozinha. We tell them the Bible says that all of us are sinners. Nós falamos que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Not one is Não righteous. tem um que é justo. We are all guilty in the eyes of God. Todos somos culpados nos olhos de Deus. Okay? So we talk about the sin, Então nós falamos do pecado, but then we give the good news. mas aí depois a gente dá a boa notícia, That despite that, que apesar disso, God provided his son Deus providenciou o seu filho to die on the cross, para morrer na cruz, to take our punishment on, para tomar a nossa punição. and that he didn't stay in the grave. He didn't stay in the Que ele grave, não ficou no túmulo, but that he rose again. mas ele ressuscitou. And because he rose E again, porque ele he will ressuscitou, raise all of us up with him. ele vai nos ressuscitar junto And com we will ele. never taste death again. Nós nunca vamos experimentar mais a morte. Guys, this is good news. Pessoal, isso é boas notícias. And this is based on something that none of us could do on our own. Isso é baseado em algo que nunca poderíamos fazer sozinhos. That means you can't be bad enough. E não importa assim o quão mal nós somos. My sin can't be too great, O meu pecado não pode ser grande demais. right? And I can't be good enough either, E eu não posso ser bom o suficiente também. right? I can't work my way to this God. E eu não posso assim trabalhar e fazer obras para chegar a esse Deus. But God did for us what we could not do Mas ourselves. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós Okay? mesmos. So we start with God's love. Então nós começamos com o amor de Deus. We talk about our sin Falamos do nosso and pecado the punishment of our sin, e da punição do nosso the pecado. seriousness of our sin, E da seriedade do nosso pecado. right? And then we talk about God's provision, E aí também nós falamos da provisão de the Deus. beautiful provision He has given Da us. linda provisão que Ele nos deu. And then finally, at the point of decision, E aí finalmente no ponto de decisão. always give people an opportunity to accept Sempre Jesus. dê às pessoas uma oportunidade para decidir. Maybe they don't know that God's offering the same thing to them. Talvez eles não sabem que Deus está oferecendo a mesma coisa para elas.
it was hard for me to accept that God really died for me. Foi difícil para mim aceitar que Deus realmente morreu por mim. And I grew up in the church, E eu cresci na igreja, right? But I went away. mas eu me afastei. I was the prodigal son. Eu right? era o filho pródigo. I ran off and I lived for the world. Eu saí e fui viver no mundo. And so when I was empty E aí quando eu estava vazio, and I was tired e eu estava cansado, and I felt worthless, e eu me senti sem valor, I knew the only place where to go. eu sabia o único lugar que eu podia ir. But I wondered if God could really still want me. Mas eu ficava questionando se realmente was- Deus ia me querer. Damaged goods. I was damaged goods. E eu era assim, uma pessoa totalmente prejudicada. But I read a verse that night, Mas eu li um versículo naquela noite. and it says it's not the healthy who need a doctor, E eu li aquele versículo que não são os que estão saudáveis, são os que precisam de um médico, right? But it's the sick. mas são os doentes. He said, I did not come for the righteous, E ele falou assim, eu não vim para os justos, but I came for the sinner. eu vim para o pecador. And I realized that moment E eu percebi naquele momento that God died exactly for me. que Deus ele tinha morrido exatamente para mim. So we can't be too far from God's Então a love. gente nunca pode estar longe demais do amor de Deus. I think because of time, Então agora por causa do tempo, we're not going to do the activity right now. nós não vamos fazer atividade agora, But here's the thing. mas tem uma coisa, We're going to kind of do an activity here in a minute. nós vamos fazer daqui a pouquinho uma atividade. Remember when we taught you the 1-minute witness yesterday? Lembra que a gente ensinou para vocês o testemunho de 1 minuto ontem? Well, we never had a chance for you guys to practice. Nós nunca tivemos uma oportunidade para vocês praticarem. So I'm going to let you practice Então eu vou deixar vocês praticarem in a minute, em 1 minuto. okay? Let me first review it. Primeiro eu quero fazer uma revisão com Okay? vocês. If you weren't here yesterday, please write down this. Se você não estava aqui ontem, por favor, anote Okay? isso. And if you were here, let's review this again E se together. você estava aqui, vamos fazer uma revisão. There is 5 points of the 1-minute witness. Tem 5 pontos do testemunho de 1 minuto. We start with permission, Nós começamos com a permissão, okay? Then our before Christ, depois o nosso antes de Cristo our turning point e depois a nossa mudança, after Christ, o depois de Cristo and if I never met Jesus. e depois se eu nunca tivesse conhecido Jesus. Okay? Permission is simply saying this. Permissão é simplesmente falar isso. I'm going to walk up to someone Eu vou chegar até uma I pessoa probably never met them, que eu provavelmente nunca and I'm conheci. just going to say, "Hi, my name's Chris. Eu vou falar, oi, meu nome é Chris. What's your name? Qual é o seu nome? Would you mind if I ask you a Você question?" se importa se eu te fizer uma pergunta? Okay? Can I ask you a Eu question? posso te fazer uma pergunta? If they say yes, E aí se a pessoa fala sim, we say, "What was the best thing that's ever happened in your e aí life?" você pergunta assim, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? What is the best thing that's ever happened in your life? Qual é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? And then give them a chance to respond. E aí dê essa pessoa uma chance de responder. And show them you're interested in what they say. E demonstre o seu interesse no que ela tem para Okay? falar. Maybe ask them questions about what they just said. E talvez faça perguntas também sobre o que ela acabou de falar. And when they're done, E quando essa pessoa terminar, you simply say, você simplesmente diz, "Can I tell you the best thing that's happened in my eu life?" posso te falar a melhor coisa que aconteceu na minha vida? Okay? That's permission. Isso é permissão. When they say E yes, quando eles falam sim, you've just received permission. você acabou de receber permissão. Then we're going to go to our before Christ. Aí a gente vai para o nosso antes de Cristo. And we're going to start off by saying there was a time in my life E aí a gente começa falando assim, tinha uma época da minha vida, when depression, quando a depressão, when fear, quando o medo, when addiction quando o vício controlled my life. controlavam a minha vida. Those are my 3. Essas são as minhas 3 coisas. I don't want you to use my 3, Eu não quero que você use as minhas 3 coisas. but you pick your 3 words. Mas vocês escolhem as suas 3 palavras. But you're going to start it off saying there was a time in my life Mas vocês when. vão começar falando Okay. assim, tinha um tempo na minha vida. And when you finish that, E aí depois quando você terminar we go isso, right into the turning point. vocês vão para Okay. o terceiro ponto, que é a mudança. And we start this off by saying, then one day, E aí você começa isso falando Okay. assim, um dia, então um dia. and we're going to share what we heard. E aí a gente vai compartilhar o que nós ouvimos. And here we're going to share the gospel. E aí nós vamos compartilhar o evangelho. Okay? Maybe that wasn't the moment you heard the gospel that you gave your life to Christ, Talvez não seja exatamente o momento que você ouviu o evangelho, você entregou sua vida para Jesus. but that is the message that brought you to Jesus. Mas essa é a mensagem que te levou a Jesus. So I'm going to say, then one day, Aí você vai falar assim, então um dia I met with someone,
eu conheci alguém. What they told me changed my life forever. E o que essa pessoa me disse mudou minha vida para sempre. They said there was a God that really loved me, Eles falaram que tinha um Deus que realmente me amava, but my sin separated me from God. mas o meu pecado me separava desse And Deus. so he sent his son Jesus to die on the cross for Então my ele sins. mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz pelos meus And pecados. that Jesus rose again and E que defeated death. Jesus ressuscitou e ele derrotou a morte. And it says anyone who believes in him will not perish but have eternal life. E fala assim que todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. And so that day I asked Jesus to come and be the Lord and Savior in my life. Então aquele dia eu pedi que Jesus viesse ser o meu Senhor e Salvador. Okay, that's the turning point. E esse é o ponto de mudança. Obviously you're going to use your own words. E é claro que vocês também vão usar suas próprias palavras. Okay? And then we go into our after Christ. Mas aí depois nós vamos para o nosso após Cristo, depois de Cristo. Since I've met Jesus, Desde que eu conheci Jesus, I now have confidence. eu agora tenho confiança, I have victory over my eu tenho addictions, vitória sobre o meu vício. right? And I now know I'll spend eternity with Jesus in heaven. E agora eu sei que eu vou ter a eternidade com Jesus no céu. Again, you will pick your own 3 words there. E eu sei que vocês vão escolher as suas próprias Okay? 3 palavras. So you're going to say, since I've met Jesus, E vocês vão falar assim, desde que eu conheci my Jesus. life is now, and you'll pick 3 words. E aí vocês vão escolher 3 palavras. Try to pick words that are the fulfillment of your old E words. tentem escolher palavras que são aquelas que são opostas às primeiras 3 palavras. Right? Before I was depressed. Antes eu era deprimido. Right? Now I have hope E and agora, peace. eu tenho esperança e Okay? paz. Before I had addiction ruled my life. Antes o vício ele governava a minha vida. Well, through Christ I have victory over my addictions. Mas através de Cristo eu tenho vitória sobre os meus vícios. Before I had fear, especially a fear of death. Antes eu tinha medo, especialmente um medo de morte. With Christ I now have confidence that I will spend eternity with him in Mas heaven. com Cristo eu agora tenho confiança que eu vou Okay. gastar a eternidade com Ele. You see how those words were the fulfillment of my old words. Vocês veem como essas palavras elas vão dar a solução para aquelas outras. Okay? And then we're going to sum it up. E aí depois nós vamos resumir. We're going to say, if I had never met Jesus, E aí nós vamos falar assim, se eu nunca tivesse Okay. conhecido Jesus, my life would be very empty. a minha vida seria muito vazia, But because I have Jesus, mas porque eu tenho it's Jesus, very full. ela é muito cheia. You can use whatever word you want there. Vocês podem usar as palavras que vocês querem. But it's simply ending it all, summarizing it with one Mas statement. simplesmente é vocês em uma frase resumindo tudo isso. Okay, so I Okay. got something special for you. Então eu tenho algo especial para vocês. These 2 young ladies Essas 2 meninas jovens, are brave and they're going to do their 1-minute elas são witness. corajosas e vão fazer o testemunho For de um everybody minuto here. para todo mundo aqui. Okay, so they're going to start with permission, doing the Então elas questions. vão começar com a permissão, fazendo as perguntas. Okay, and then they're going to go right into it. Aí depois elas vão entrar em tudo. And then when we're done, E quando terminarmos, we're always going to follow up with this question. nós vamos sempre seguir isso com essa pergunta. Would you like to know how Jesus can do the same thing in your life? Você gostaria de saber como que Jesus pode fazer a mesma coisa na Okay. sua vida? Would you like to know how Jesus can do the same thing in your life? Você Okay? gostaria de saber como Jesus pode fazer a mesma coisa na sua vida? And if they do, E se ele fizer, Then you can não, give- se essa pessoa fala que sim, then you can give them more information on the gospel. e se a pessoa falar que sim, você pode dar mais informação sobre o evangelho. And if they're willing, you can even lead them in a prayer to E accept se elas Jesus. estão dispostas, você pode até orar para elas receberem Jesus. But here's the deal, if they're interested at all, Mas o acordo é, se elas têm interesse or they accept Jesus, ou se elas aceitam Jesus, please get their contact info. por favor, peguem o contato dessas pessoas. We're going to talk tomorrow about follow-up, Porque amanhã nós vamos falar sobre Okay. follow-up discipleship, e o discipulado. and what we do next. E o que nós fazemos depois. But for tonight when we go out, Mas para essa noite, quando sairmos, please at least get their name and their number and say somebody will get in contact with you. por favor, peguem Okay. o nome e o contato dessa pessoa para que depois Alright. entrem em contato com elas. All right, girls, go ahead. Ok? Vamos lá. Ok, a gente vai começar dando exemplo para vocês, então a gente vai fazer uma conversação. É como se vocês estivessem realmente aplicando isso. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Oi! Hi, Tudo bem? Eu sou a Esther. eu sou a Erika. Muito prazer. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual que foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida? Eu acho que foi minha viagem para o Rio de Janeiro. Nossa, você foi no Rio, você gostou? Amei, amei. Sério, qual foi a coisa que você mais gostou de lá? Acho que a praia, tudo. Praia. tudo. Legal. Lá tava muito calor?
Tava igual hoje. Eu imagino, eu nunca fui no Rio, mas eu imagino que lá é bem quente. Você foi de avião? Não. Não. De ônibus? Fui. Avião não é pra todos. Não é pra todos. Eu entendo, eu entendo. Mas então, eu posso te contar qual que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? Claro. Então, teve uma época em que eu era muito insegura, sabe? Eu era tímida, eu tinha muito medo do julgamento das outras pessoas. Isso me prendia, me controlava, eu não sabia o que fazer. Tipo, como que eu vou conversar com os outros ou até mesmo falar sobre mim? Você entende, né? Mas teve um dia que os meus pais me falaram de uma coisa assim super diferente. Eu achei muito, muito interessante. E eles me falaram que alguém me amava acima de todos os meus defeitos, todos os meus erros. E esse amor fazia com que eu fosse corajosa, não mais tímida. E esse amor fazia com que eu olhasse para as pessoas e não me sentisse mais julgada. Você já teve essa sensação? Não. Mas eu vou te contar, teve alguém que proporcionou a mim essa sensação, que foi Jesus. Ele que me trouxe a verdadeira palavra de que eu posso ter defeitos, eu posso ser cheio de problemas, mas alguém me ama. Você tem vontade de se sentir assim também, amada? Sim. Então, você quer sentir que Jesus também te ama e que você é acolhida por Ele? Sim. Oh, isso é muito bom. Eu posso orar por você? Pode. Ok, obrigado, Senhor, pela vida dela, que o Senhor a abençoe e que o Senhor a use muito. Abre o coração dela e seja presente na vida dela. Muito prazer te conhecer. Eu posso pegar seu número? Pode. Ok. É isso. Thank you. Thank you, guys. Wow. Uau. Okay, that's fine. I didn't expect them to be that comfortable doing this. Eu não esperava que elas estariam tão confortáveis com isso. Okay, they did that much better than I would be able to do it. Elas fizeram muito melhor do que eu faria, de repente. But you see how easy it is? Mas vocês viram como é fácil? Guys, the point is it's a conversation. Pessoal, o ponto é que é uma conversa. Okay, maybe you're going to be nervous today. Talvez você possa estar nervoso hoje. That's natural. Isso é natural. Guys, you have to push through that though. Mas vocês têm que se esforçar para passar por isso. The reason we always teach it and go out and do it O motivo que a gente sempre ensina e sai para fazer is we know everyone's going to have some sort of fear é about que this. nós sabemos que todo mundo vai ter algum tipo de medo sobre You're isso. just not sure how it's going to turn out. Você não tem certeza como isso vai acontecer, como as coisas vão transpassar. But what you're going to find out when you do it Mas o que você vai descobrir quando você fizer is fear is a liar. é que o medo é mentiroso. Okay? It never is as bad as you think it's going to go in your head. Ele nunca vai ser tão ruim quanto você pensa na sua cabeça. And because this uses so much respect, E porque isso usa tanto respeito, the worst somebody's going to say is I'm not interested. o pior que uma pessoa pode dizer é não estou Okay? interessado. Big deal. E qual o problema com isso? Okay, so what we're going to do now, Então o que nós vamos fazer agora, we're going to stand up. nós vamos ficar de pé, You're going to find a partner. você vai achar um par. Okay? This is the partner that you're going to go out together with Esse é o today. parceiro que você vai sair com essa pessoa. Okay? So take the partner and I want you to take turns doing your 1 minute E witness. vocês, com esses parceiros, vocês vão ter cada um a sua vez para compartilhar o seu testemunho de 1 minuto. When you're done, they're going to do theirs. E aí quando a primeira pessoa terminar, a segunda faz a dela. Okay. Ok? Ok? Todo mundo entendeu? Pergunta. Todas as pessoas? Se a gente for lá fora e abordar alguém, conversar, a gente vai ter que falar aqui na frente? Não, né? Não, Até não, porque acho que ainda tem. ainda tem, mas vai ter um tempo de compartilhar depois, né? Mas essa parte vocês entenderam. Yeah, not everybody. Yeah, absolutely. Yeah, she looked like she had a question, so. She did have a question. Oh yeah, it's a lot better. I have to thank them. It's a lot better, bro. That would make you crazy. I'm so happy because like that echo was so weird. So it was messing up.
a prática. Então, assim, por exemplo, vocês são o par, né? Então você faz o seu testemunho de 1 minuto, aí depois ele faz o dele. Será que é melhor explicar pro pessoal? Ok. Avisar que tem que estar aqui de volta 9 horas. 9 horas, mas não é para sair ainda. Ok, they're just... Yeah, probably. They're just practicing. Pessoal, só para esclarecer, não é hora que a gente vai sair, agora vocês estão só praticando com o seu par. Então, tá? Todo mundo entendeu agora? O pessoal ficou meio na interrogação aí. Então, assim, faz o testemunho de 1 minuto para a pessoa e a outra pessoa faz o testemunho de 1 minuto com a outra pessoa. Amém? Depois disso a gente vai sair, mais para frente. Mas daqui uns 5 minutos, assim, a gente vai sair, tá? Okay, did everybody get a chance to share? Ok, todo mundo teve a chance de compartilhar. Certo? Are we ready to do this? Estamos prontos para fazer isso? Okay, yes? Sim. We're going to have 1 hour. Nós vamos ter 1 hora. Okay? We're going to Okay. come back here at 9. Nós voltaremos aqui às 9 horas em ponto. Do not miss 9 o'clock. Não percam esse horário das 9. Because we're going to take a little bit of time and hear from you. Porque nós vamos ter um tempo para ouvir de vocês. I'm going to let your pastor tell you your instructions. E agora eu vou passar para o pastor para ele dar instruções para vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente quer pedir para os irmãos que têm carro para ir nos bairros mais distantes. E quem não tem um carro, vai aqui mais próximo, aqui na Bela Vista, nas redondezas aqui da igreja. Perguntamos a ele qual a coisa mais importante que já havia acontecido na vida dele. E logo veio a mãe dele, veio também um irmão para a janela, né? Aí eles todos falaram que a melhor coisa era as bênçãos que eles recebiam. Aí, naquele momento, eu conheci a mãe dele e falei assim, eu acredito que vocês já são evangélicos. Aí a mãe disse que sim, que já tinha muito tempo que eles iam à igreja e que eles já conheciam Jesus. Aí eu tentei aplicar a eles a prática que nós estamos tendo aqui, né? A forma de que, como nós, como igreja de Deus, não podemos ficar apenas nas paredes, mas sim sair para fora para pregar o evangelho. Eles, né, gostaram dessa ideia e disseram até que vão fazer a mesma prática. Mas aí a mãe me disse o seguinte, que o filho dela mais velho estava tendo assim um pouco uma dificuldade para se batizar, porque na igreja deles, com 18 anos de idade que se batizam, e ele já tinha completado 18 anos e ainda não tinha tomado a decisão de se batizar. Aí perguntei para ele por que ele estava tendo essa dificuldade. E à medida que eles foram falando, é porque, na verdade, eles iam para a igreja por conta que a mãe os levava para a igreja. Mas eles ainda não tinham tido encontro real com Cristo, né? A conversão ainda não tinha acontecido no coração deles. Aí falamos do amor de Deus para eles, com o quanto Jesus Cristo nos amou e por que Ele morreu para nos salvar. Até então, aqueles meninos sentiram, né? Assim, uma alegria imensa no coração, ficaram agradecidos. O meu esposo citou a palavra dizendo que filho de crente ainda não é crente só pelo fato de irem na igreja, mas precisam aceitar a Cristo e confessarem, né, a eles perante as 3 testemunhas. E ali eles vieram, né, de bom grado, aceitaram a Cristo como Salvador. Os 2 meninos aceitaram a Cristo como Salvador. Então esse é o nosso testemunho aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, quero aqui dizer que nós estivemos ali no bairro Manuel Santana. E aí, de repente, estava subindo ali, melhor, 3 pessoas, aonde tinha 2 jovens e uma jovem. E ali eu conversei com meus companheiros, falei, vamos subir essa ladeira mais rápido, nós vamos conversar com aquele pessoal. E chegando ali, eu comecei a usar aquela tática que nós aprendemos aqui da nossa vida antes de Cristo. Contei um pouco do meu testemunho antes de eu aceitar Jesus. E ali eu comecei a conversar com eles. E eles ali começaram a se alegrar. E num momento, eu perguntei a eles qual era o impedimento, o que era a barreira que estava diante deles. Um falou para mim que ele era crente, o outro falou que ele tinha distanciado, a menina também disse que tinha distanciado. E naquele momento eu perguntei para eles se eles não queriam voltar para Jesus novamente. E naquele momento eles levantaram as suas mãos, aceitando Jesus novamente. E ali nós fizemos uma oração e eles ficaram felizes em nome de Jesus. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Ficamos muito felizes e honrados por compartilhar o testemunho de 1 minuto na vida de pessoas que a gente viu a necessidade de ouvir algo do Senhor. Nós saímos com o irmão Moisés, com a minha família, e uma pessoa veio até nós, pediu oração, ouviu o que nós tínhamos a dizer a eles e pediu para que nós fôssemos até a casa dele, para a família dele também. Então está muito maravilhoso esse ensino para todos nós, e através de nossas vidas, outras pessoas podem fazer o mesmo. E que Deus abençoe a todos. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu saí com o pastor e a esposa dele, o filhinho dele, e nós fomos aqui para cima. E lá nós entramos na casa do pessoal lá, Dona Maria e outro menino lá. E ali o pastor começou a pregar para eles. E a senhora Maria falou que não aceitava Jesus porque ela tinha as imagens dela lá. E aí o pastor entrou e falou que aquilo ali não tinha problema nenhum, que a palavra que ia ensinar para ela. E ali ficamos muito tempo. Quando eu vi, um rapaz ia passando, grande amigo meu, inclusive é cunhado do Marcos ali. Chamei ele e a gente começou a conversar. Uma pessoa boa, maravilhosa, não tem vício nenhum, trabalhador. E aí eu falando para ele, só faltava Jesus na vida dele. E o pastor chegou e acrementou mais. O pastor fez o apelo, ele aceitou Jesus e graças a Deus. Toma conta. Deus abençoe. Corre, mano. Corre. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu e minhas 2 amigas, Emanuele e Josiane, a gente foi subindo aqui essa rua em direção às lanchonetes, porque a gente sabia que teria bastante pessoas lá. Aí, quando a gente foi subindo, a gente parou numa lanchonete aqui do lado do parque e tinha um casal. Aí, a gente perguntou se a gente podia conversar com eles e tal. Eles permitiram, né? A gente começou a conversar. Aí a gente falou sobre o que tinha acontecido com a gente, o que Jesus fez nas nossas vidas, né? E tentou, assim, começar a falar o quão poderoso Deus é, sabe? O quão bom Ele é nas nossas vidas. E aí a gente fez uma pergunta para eles, assim, se eles estavam prontos a aceitar Jesus. A moça falou que a gente aceita Jesus desde o dia que a gente nasceu. Só que aí a Josiane, ela pegou e falou assim, mas você está pronta para servir? Para seguir o caminho de Deus? Chegar ao ponto, assim como Abraão chegou, de sacrificar o seu filho por Deus? Você faria isso? Você teria coragem de entregar tudo na mão dele? Os dois simplesmente falaram que não estavam prontos agora. A gente falou assim que simplesmente estava tudo bem, que Deus ia preparar um tempo. Tipo, a moça, ela já foi muito lá na nossa igreja, demais, só que muitas vezes ela já foi, já chorou, só que parece que
ela disse que ela ainda não estava pronta, sabe? Ela não estava preparada para começar realmente esse período na vida dela. Aí o namorado dela também falou que não estava pronto. Infelizmente, né, os dois não quiseram começar a servir Jesus e tal. Só que, mesmo assim, a gente fez uma oração por eles. A gente convidou eles a ir lá na igreja, dia de domingo. A gente falou que a gente tinha culto nos domingos, na quinta-feira, e que quando eles quisessem, Jesus ia estar com eles, né? Infelizmente, eles não quiseram, né? Mas a gente orou pela vida deles. E nós cremos que Jesus vai preparar um dia, né? Que eles virão. E é isso, agradeço a oportunidade. Okay. Oh, want to switch? Oh, if that works. Does that work? Okay. Hey, we're running out of time. Então, a gente está ficando sem tempo. Actually, we're past time. Na verdade, passou o tempo. And I want to respect that for you. E eu quero respeitar isso por vocês. But praise God. Mas louvem a Right? Deus Praise God for the people that gave their por life. tudo que Ele fez. These are people that we walk by every day. Essas são pessoas que a gente passa por elas todos os dias. But tonight we didn't walk by. Mas hoje a gente não passou por elas. We took initiative. A gente tomou iniciativa. And we shared the hope we had in E a Christ. gente compartilhou da esperança em Cristo. And many are saved today because E of that. muitos foram salvos And hoje the por causa heavens disso. are rejoicing E os right céus now. estão em festa por causa disso. So guys, thank you. Então, muito obrigado. Listen, tomorrow we're going to finish the conference. Amanhã a gente vai terminar a conferência. Please don't miss tomorrow. Por favor, não percam amanhã. Okay, we might even have more time to share. E pode ser que tenhamos mais tempo para compartilhar. How many people here led somebody to the Lord? Quem aqui fez uma oração e assim de repente falou com alguém que aceitou Jesus? Is there a number? Okay. Um número de pessoas? Sim. Wonderful. Listen, Maravilhoso. before you leave, E antes de vocês partirem, I would like to have 2 people by the doors. eu gostaria de ter 2 pessoas ali perto das portas. Okay, these 2 lovely ladies are going to stand by the Duas back doors. moças vão estar lá na frente. If you and your partner led somebody to the Lord, E se você e o seu par levou alguém a aceitar Jesus, I want just one of you to write the number that were led to the Lord. eu quero que vocês escrevam o número daqueles que aceitaram Jesus on a piece of paper, num pedaço de papel and give it to one of them before you go e out. deem. Elas vão estar na recepção lá embaixo e vocês vão entregar esse papel para elas. Okay, and if you, E elas anotam lá. okay, and then also I hope that those who did got follow-up information. E eu também espero que vocês pegaram os contatos para fazer o follow-up. We saw 3 young men give their life to Jesus tonight. Hoje à noite nós vimos 3 homens aceitarem, os jovens homens aceitarem Jesus. And we got all their info. E a gente pegou toda a informação deles. And they said they're going to come tomorrow night. E eles falaram que vem amanhã à noite. We'll see. Vamos ver. But it's awesome. Mas é maravilhoso. Okay, so we're going to give that information to the girls. Então a gente vai dar aquela informação para as meninas. Okay, tomorrow we're going to come back and we got to be here at 6. E aí, amanhã a gente vai voltar e temos que estar aqui às 18 horas. Because we have a lot still to teach Porque before ainda we're gone. temos muito para ensinar antes de partir. Okay, so thank you so much. Então muito obrigado. Pastor is going to come up and pray. O pastor vem aqui fazer uma oração. Glória a Deus. Irmãos, Praise to God, brothers. amanhã Brethren, nós tomorrow, teremos um café da manhã We're gonna have a breakfast com a nossa irmã Cíntia. with our friend Cynthia. Vai ser lá no restaurante. It's gonna be at the restaurant. Era exclusivo para as viúvas, Exclusive for the widows. mas foi aberto para todas as mulheres que quiserem participar. It was opened up for all the women that want to participate. Eu nunca vi pastor chorando igual eu vi hoje. I never saw pastors crying like I did today. 20 anos de ministério. In 20 years of ministry. Eu vi um bocado de homem durão aí se derramando em lágrimas de manhã hoje no café da manhã. Like, crying tonight. As mulheres aí que querem ser impactadas. The women that want to be impacted. Vão amanhã 8 horas. Go tomorrow Lá no 8 restaurante. a.m. at the restaurant. Deus vai falar com você. God's going to speak to you.